Segunda-feira, dia 16 de fevereiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta aqui para conversarmos um pouco em meio à maior festa brasileira, o maior evento mundial, segundo a imprensa gosta de alimentar. Portanto, vamos falar hoje desse carnaval, né? Nem vou entrar tanto no mérito do desespero do PT em bancar esse evento carnavalesco, em prol, claro, de uma propaganda eleitoral antecipada, clara, visível a olhos nus, né? Aliás, nudez é o que não falta no carnaval, diga-se de passagem. Sem falar do abuso de poder econômico, porque evidentemente houve investimento nessa escola de samba para fazer a homenagem ao mandatário brasileiro, né? E claro, todo mundo percebeu, mas a Globo até escondeu. Por que será? A Rede Globo disfarçou, mostrava trechos, pedaços, e eu estou falando isso para vocês pelo que eu ouvi, pelo que eu vi em mídias sociais, porque graças ao bom Deus, eu não perdi 10 segundos para sintonizar um desfile de carnaval. Para mim, é uma festa deplorável. Respeito quem gosta, peço desculpas a quem gosta, porque, claro, nem todos são iguais, nem todas as pessoas são iguais. Existem pessoas que sim, gostam da festa, admiram os desfiles e participam do evento numa boa, com serenidade, seriedade, responsabilidade, mas é uma parte ínfima da população. A maioria realmente se perde nesses eventos. Eu vou explicar isso já já. Por quê? Ninguém conta sobre as sobras do carnaval. A imprensa só fala dos benefícios. O governo se vangloria, olha, trouxe turismo, bateram recordes de quartos ocupados, os restaurantes nunca faturaram como antes. O resto eles não contam, mas eu vou contar a vocês. E esse evento, patrocinado pelo atual inquilino lá do Palácio do Planalto, provocou uma reação imediata de toda a oposição. O que não falta são parlamentares de diversos partidos políticos anunciando que vão entrar sim com uma ação, seja lá por propaganda eleitoral antecipada, seja pelo abuso de poder econômico. Vão pedir inelegibilidade, vão pedir investigação pelo Ministério Público para saber de onde saiu o dinheiro. Mas isso mostra o quê? Isso mostra o desespero do PT, que preferiu correr riscos de sofrer penalidades. Vai sofrer aí no máximo, em minha opinião, multa. Vai sofrer uma multa, não importa se é 200 mil, 300 mil, porque isso é dinheiro de pinga, né? Não vou entrar em detalhes dessa pinga, porque, né? Mas enfim. Mas, se eles preferiram correr o risco, é porque eles estão desesperados e não sabem o que fazer para que o atual mandatário brasileiro ocupe a liderança na preferência do eleitorado, que hoje é sim de Flávio Bolsonaro. Quanto a isso não existem dúvidas. Tanto é que eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para o Centrão deixá-los fazer parte desse meio que só trabalha na base de investimentos, tá? Em apenas 45 dias, 47 dias desse governo em 2026, o governo já investiu 600 milhões de reais em cotas parlamentares. Já começou o ano assim. Isto diz muita coisa. Precisam, sim, que o Centrão apoie, porque o PT por si só não vai mais a lugar algum. E eles sabem disso. Então patrocinaram essa festa achando que iam ganhar realmente votos por conta de um desfile carnavalesco, segundo consta, de baixíssimo nível, uma escola totalmente chinfrim,
um desfile pobríssimo, pobríssimo é ruim, paupérrimo, não é? Por quê? Estão desesperados. Agora, quando nós discutimos carnaval, quase sempre a conversa gira em torno do dinheiro que entra, do turismo que chega, nas imagens bonitas para fora do país. Mas existe outra camada de discussão que poucas pessoas gostam de encarar, porque ela não aparece em relatório econômico nem em propaganda oficial. Pois é. O Brasil ainda é culturalmente um país de base familiar forte, com tradição religiosa, muito presente no cotidiano e, portanto, de maioria conservadora, sim senhor. E justamente por isto, esta festa de carnaval cria uma contradição curiosa. Durante alguns dias, a própria sociedade passa a autorizar publicamente aquilo que o resto do ano ensina a evitar. Então é aquele período de excepcionalidade, como gosta de dizer a tal ministra, onde pode acontecer qualquer coisa porque é carnaval. Historicamente, o carnaval é tratado como uma espécie de período de exceção antes da quaresma. Claro que a maioria das pessoas hoje nem lembra que na quarta-feira, né, é período de quaresma. Só que hoje não estamos falando de pequenas comunidades, mas de milhões de pessoas. Né? Televisão ao vivo, redes sociais, influência cultural massiva. O que era um rito, digamos assim, virou referência de comportamento. A mensagem carnavalesca deixa de ser um costume antigo e passa a ser o isto também é normal, é aceitável. E aí nasce o conflito. A mesma sociedade que fala em autocontrole, respeito ao corpo, responsabilidade e família, cria oficialmente um período em que o elogio do excesso vira parte da cultura celebrada. O problema não é a existência da festa em si, é o significado pedagógico dela. Por quê? Crianças, adolescentes, eles aprendem muito mais pelo que veem do que pelo que escutam. A família pode ensinar limites o ano inteiro, mas a cultura ensina por imitação em escala muito maior. Quando se assiste milhões de pessoas bebendo sem limites, se drogando e desfilando praticamente nus, né? Tratando o exagero como liberdade, a mensagem implícita nisso tudo não é a diversão, é que as regras dependem do ambiente. O jovem, ele passa a entender que os valores não são permanentes, são maleáveis, são situacionais. Isso não quer dizer que todo mundo vá mudar de comportamento, né, de um dia para o outro. O efeito, ele é mais silencioso, porque a sociedade passa a viver com dois códigos ao mesmo tempo. Um para a vida cotidiana e outro para momentos legitimados coletivamente. É quando a cultura inteira admite exceções amplas, a exceção deixa de ser exceção e vira referência psicológica. Não é uma ruptura imediata de valores, é uma relativização contínua deles. No campo educacional, isto pesa mais ainda, porque a educação não acontece só na escola. Grandes eventos funcionam como aulas públicas de comportamento. E o carnaval ensina que o coletivo legitima o indivíduo e que a consequência pode ser ignorada enquanto a experiência for positiva. Depois, claro, a realidade volta, mas a referência já foi registrada. E no fim, o país não abandona aquilo que acredita. Ele aprende a viver de forma ambígua. Diz defender certos valores permanentes,
mas institucionaliza períodos em que eles ficam suspensos. E talvez essa seja a maior influência cultural da festa. Não mudar diretamente o caráter das pessoas, mas alterar a forma como elas interpretam limites. A regra continua existindo, porém passa a depender do contexto. E quando uma sociedade inteira normaliza isso tudo, todos os anos, não é só uma comemoração, é um padrão social sendo reforçado. Agora, quando olhamos a festa pelo lado econômico e social, o Carnaval do Brasil, considerada por nós mesmos como a maior festa do mundo, traz um cartaz surpreendentemente nocivo ao país, que atrai, que cria expectativas de alegrias e lucros, mas o resultado é bem outro. Por trás desse cartaz, poucas pessoas enxergam. E qual é a verdadeira face do Carnaval? Eu fiz um levantamento aqui, usando inclusive a inteligência artificial nas pesquisas, né? Não para inventar, nas pesquisas. E ela me diz o seguinte: em 2025, a própria prefeitura registrou apenas no Rio de Janeiro cerca de 6.800.000 pessoas nas ruas, dentro de um total que ultrapassou 8 milhões de participantes durante o período carnavalesco. Ou seja, não estamos falando de um evento, mas de uma migração humana temporária dentro da cidade. Considerando as perdas materiais, São Paulo, por exemplo, registrou 3.678 celulares, oficialmente falando, roubados ou furtados, equivalente a aproximadamente 9,5 milhões de reais, se considerar um custo médio de um aparelho telefônico, um aparelho celular. No Rio de Janeiro, a dimensão é estruturalmente maior, e o Estado registrou 72.228 roubos ou furtos de celulares ao longo do ano, né? Quase 200 aparelhos por dia. E no centro da cidade existe um registro de cerca de 375 celulares roubados por dia somente durante a festa carnavalesca. 375 celulares por dia durante o carnaval. São registros de 2025. Ou seja, enquanto São Paulo mostra o problema em números absolutos, o Rio mostra a intensidade. Milhares de pessoas entram na festa sabendo que a probabilidade de perda material é parte do pacote. E quando o aparelho é segurado, o prejuízo não desaparece. O prejuízo retorna em mensalidades mais altas para toda a sociedade. O segundo nível é o custo físico. Acidentes e lesões. Somente no período de carnaval, nas rodovias federais em 2025, foram registradas 1.150 sinistros, com 1.315 feridos e 83 mortes, gerando cerca de 88 milhões de reais de impacto social mínimo pela média de custo por acidente. Ou seja, cada acidente, né, o custo médio, 88 milhões de impacto social. Mas no Rio de Janeiro podemos adicionar outro componente: acidentes urbanos de multidão, quedas em escadarias, atropelamentos, brigas, intoxicações alcoólicas, esmagamentos em blocos superlotados. Tanto que a cidade opera hospitais e postos médicos em regime de contingência todos os anos no período do carnaval. A lógica é simples. A administração pública já espera uma onda previsível de trauma. Depois vem o terceiro nível, que é hospitalização e sequelas, pois cada atendimento não termina na ambulância que chega. Ele vira cirurgia ortopédica, vira UTI, fisioterapia e afastamento do trabalho. Parte dessas vítimas nunca retorna ao nível anterior de autonomia.
Isso significa benefício previdenciário por décadas. Uma despesa que não aparece na propaganda turística, mas aparece no orçamento público. O quarto nível entra com indenizações sobre mortes, sobre invalidez, que acionam seguros obrigatórios, seguros de vida e processos judiciais. As seguradoras, claro, pagam e repassam o custo aos seus clientes. Então o custo dessa festa passa a ser embutido nos contratos de toda a população, inclusive de quem nunca participou do carnaval. Assim, a sequência real fica clara. Primeiro, surgem milhares de furtos, depois mais de 1000 acidentes e dezenas de mortes. Em seguida, hospitalizações e sequelas permanentes. E por fim, indenizações e aumento coletivo de seguros. E ainda assim o evento é chamado de sucesso, porque, paralelamente, o Rio de Janeiro sozinho, por exemplo, pôde movimentar cerca de 6 bilhões de reais com o evento, onde os maiores beneficiários são os donos das escolas de samba, que normalmente são também donos do jogo do bicho, traficantes que lucram como nunca, e aí sim chegam os hotéis e restaurantes. É aqui que a contradição aparece, porque nesse ano de 2026, além de tudo isto que eu expliquei, a Avenida Carioca foi usada como espaço de campanha política com a presença do presidente do Brasil. A festa cultural sustentada com estrutura pública, de segurança, saúde, limpeza, logística, né? E tudo isso tornou-se também palco de campanha eleitoral antecipada. O contribuinte paga a operação urbana inteira, enquanto assiste à narrativa política construída dentro dela. E o resultado é uma equação peculiar. O lucro econômico é concentrado de imediato. O prejuízo humano é difuso e permanente. O Brasil celebra a maior festa popular do mundo, mas sua contabilidade real não termina na quarta-feira de cinzas. Ela continua por anos em hospitais, seguros, previdências e famílias que não recuperam quem morreu, nem quem ficou com sequelas. O faturamento se encerra no relatório turístico, mas a conta social continua sendo paga silenciosamente por mim, por você e todos que lá estiveram nas festas. Então, meus amigos, lamentavelmente eu tenho essa convicção. Claro, é um pensamento pessoal. Eu detesto o carnaval. Não gosto dessa festa. É uma festa que não traz benefícios sociais para ninguém. Lê do engano quem acha que traz benefícios, que traz lucro. Ela desmonta o conceito de sociedade organizada, de sociedade conservadora. O carnaval trabalha contra o cristianismo, trabalha contra a família, trabalha contra o bem social, porque ali, na festa em si, na avenida, está tudo organizadinho, com cronômetro marcado, mas fora da avenida, o social está quebrando o pau, pancadaria, crimes, acidentes. Então é uma festa que eu não admiro, não gosto. Não vou dizer que tenho raiva de quem gosta, porque já seria demais, né? Cada um gosta do que quer. Mas sinceramente falando, meus amigos, é o maior atraso que pode existir numa sociedade. Não existe carnaval em lugar nenhum do mundo. Ah, Paulo, você está enganado. Lá em New Orleans tem carnaval. Só quem foi lá assistir é que sabe como é o carnaval de New Orleans. É meia dúzia de carros alegóricos com um monte de bobão em cima fantasiado, cantando, uma banda ali, né? Tocando, passa e acaba. Esse é o carnaval lá. Não existe desfile, escola de samba, baterias, dias, feriados, não existe nada disso. Então, um país que faz esta festa de carnaval como é feita aqui, não pode prosperar. Não tem como prosperar. Porque o atraso aí não é somente econômico, é cultural.
o povo vai ficando emburrecido, idiotizado, com uma imagem totalmente desvirtuada do que realmente é uma sociedade sólida e organizada. É a minha visão, desculpem quem pensa diferente, mas eu não podia deixar passar batido e deixar de falar o que eu acho sobre isso. Mas, enfim, vamos aguardar aí ver os próximos passos, o que a oposição vai fazer de verdade, como que o governo vai conseguir passar o pano e ficar só com uma multazinha, porque não se enganem com o que disse Carmen Lúcia não, viu? Ela falou duro, falou firme, mas ela na base da, como se diz, excepcionalidade, vai deixar tudo isso por isso mesmo. Ok, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, me desculpem, né? Peço desculpas. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, faça esse canal caminhar, né? Convidem seus amigos para me assistir. E eu espero encontrá-los amanhã, se Deus quiser, em um novo vídeo. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.